Então, Débora, seja bem-vinda, tá? Obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco, compartilhar um pouco do teu conhecimento. Nós estamos com 103 ouvintes, né? E a turma está contigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Marco Aurélio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, passando conhecimento. É uma grande honra para nós, da Usox. E, assim, para tantas pessoas, né? A gente nunca participou dessa apresentação assim online. E isso está sendo bastante gratificante, porque a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas. Isso é muito bom, tá? Bom, pessoal, eu sou a Débora, eu trabalho na Usox desde 2011. Eu sou engenheira química, né, como o Marco Aurélio falou. Eu tenho experiência nessa parte de aplicação de ozônio, né, na indústria de água, outros setores também, mas o nosso carro-chefe é a indústria de água, água mineral e água adicionada de sais também. Acho que eu não sei se todos aqui são água mineral, mas a gente também tem aplicação na parte de adicionadas, tá? O que eu vou falar hoje aqui com vocês, eu vou já é, dividir aqui a tela, sobre... Espera um minutinho. Vamos lá. Débora, Vocês estão conseguindo me ver? Ou estão conseguindo sim. dividir? Ô, Débora, depois tu vê teu áudio, como é que tá? Aumenta um pouquinho teu áudio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí eu queria que o grupo só colocasse alguns, se está ouvindo bem a Débora. Tá no máximo? Eu vou falar um pouco mais alto. Vocês Tá conseguem? Melhorou? perfeito. Débora, tá perfeito, todo mundo tá entendendo, tá? Ah, beleza, então. Bom, que você sumiu aqui da tela, eu falei, ué, cadê? Vamos lá. Então, vocês estão conseguindo me ver agora? Sim. Espera um minutinho que eu... Opa. Deu, Débora, tá aparecendo. Então, calma aqui. Pronto. Acho que agora deu certo, né? Perfeito. Tá, eu não tô com o chat aberto, só tô aqui com a apresentação, então se vocês tiverem algum probleminha aí no áudio ou na apresentação, né, vocês dão um toque aí pro Marco. Nós vamos falar hoje sobre o ozônio, né, a aplicação dele na indústria de água, né? Não sei se todos aqui conhecem o ozônio ou já ouviram falar, tá? É, aqui o ozônio, né? Ele é uma variedade alotrópica, né, do elemento oxigênio, né? Que em vez de ter duas moléculas, ele contém três moléculas de oxigênio, né? A coloração dele é azul pálida em altas concentrações e ele é um gás extremamente instável, né? Oxidante e reativo. A gente não tem como armazenar esse gás, né? Pela instabilidade dele. Então, a gente precisa gerar o gás e utilizar no local, na aplicação. Né? Por isso que a gente vende geradores de ozônio. Você não consegue comprar o ozônio que nem o oxigênio ou o CO2, tá? Ele possui um odor penetrante, né, e é facilmente detectável em concentrações muito baixas. Alguns dizem que tem um cheiro de enxofre, outros de melancia, aí depende de cada um, mas é um odor bem característico. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história do ozônio, né, desde quando foi descoberto, né, em 1840, então, é, ele foi descoberto pelo Scobem, né, que estudava a decomposição eletrolítica da água, e aí ele aponta suas propriedades. Em 1857, né, o primeiro gerador de ozônio, ele foi desenvolvido por von Siemens, na Alemanha, tá?
1881 teve a primeira evidência, né, do uso do ozônio com função desinfetante, e o Dr. Kellogg no seu livro sobre difteria. Em 1893 foi o primeiro tratamento de água com uso do ozônio instalado em Ausbaden, na Holanda, né? E aí, a partir daí, em 1982, a FDA, ela declara, né, que o ozônio, ele é seguro, né, para utilização em alimentos, tá? Em 2001, a FDA, que é a Food Drug Administration, que é que nem como se fosse aqui no Brasil a Anvisa, ele atribui, né, esse título de GRAS, que é o General Recognized as Safe, e permite, né, ele como a utilização como um antimicrobiano para os alimentos. E em 2008, a FDA ela permite a utilização direta, né, nos alimentos. Então, em termos de segurança, né, a FDA é um órgão reconhecido, né, mundialmente, né, que diz que a aplicação do ozônio é segura, né, na parte de alimentos. Então, aqui no Brasil, né, a ozonização ela passou a ser utilizada como alternativa, né, nos métodos convencionais na pré-cloração e na pré-areação do tratamento de águas superficiais a partir de 1983, só que ainda na área de alimentos ainda não há muitos estudos e não é muito, não há uma legislação específica para o uso do ozônio, tá? A formação do gás ozônio na natureza, né, como que ele é formado? Ele é formado a partir, né, da quebra da molécula do oxigênio. O raio ultravioleta ele vai incidir, vai quebrar a molécula de oxigênio em dois átomos, e esses dois átomos ele vai se juntar a outra molécula de oxigênio, formando assim a molécula O3, né? Dessa forma que é feito na natureza. Já na indústria, a formação do ozônio ele é feita através do efeito corona. O que é esse efeito corona? O efeito corona é uma descarga de 20 mil volts, né, que vai quebrar a molécula de oxigênio e transformar em duas moléculas de ozônio, como aqui a gente tem, né, na fórmula aqui, né? E essa quebra, né, esse efeito corona, essa quebra de, de, da- é, desse átomo exige muita energia, e essa energia gera muito calor. Por isso que os equipamentos, né, os geradores de ozônio, ou são refrigerados a água, ou são refrigerados a ar, né? Que no caso a gente tem as duas opções por conta da questão dessa geração, dessa quebra dessa molécula ser uma reação exotérmica, ela libera calor, tá? O processo, o corona, ele converte oxigênio molecular em ozônio a concentrações de até 4% em massa. E para a geração a partir de ar, concentração de 4% em massa para a geração a partir de ar. E a partir de oxigênio puro, ele tem uma geração de 14% em massa. Então, toda a produção de ozônio, ela pode ser feita a partir de ar ambiente, só que o ar ambiente a gente tem 21%, né, de oxigênio, o restante é nitrogênio. Então, a gente geralmente utiliza concentradores de oxigênio para poder ter uma reação dentro do reator lá, uma quebra maior e uma produção maior de ozônio, tá? Aqui eu tenho um esqueminha, né, mostrando aqui os eletrodos, né, que tem a descarga, que são dentro do reator, dentro do dielétrico. Quem conhece já o equipamento, assim, já deve ter visto um reator lá de inox, tá? Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre as propriedades físicas e químicas do ozônio. Ele é um gás relativamente instável em solução aquosa, por isso que a gente precisa utilizar ele, fazer a solução, dissolver ele, né, dentro da solução aquosa e utilizar logo em seguida por conta da meia-vida, né, que apresenta.
a meia-vida é de 20 a 30 minutos para uma água destilada, 20 graus Celsius. Então, o que a gente tem na indústria, né? Não é uma água destilada, é uma água cheia de micro-organismos com propriedades físico-químicas, né? Sais, ferro, manganês. Então, para determinar esse tempo de meia-vida, varia de água para água. Não tenho como te dizer ao certo, assim, exatamente que na sua água, com as propriedades, né, de micro-organismo e pH, temperatura, vai durar de 20 a 30 minutos, tá certo? Então, a gente tem essa questão da instabilidade do gás dissolvido em água. E para a fase gasosa, né, aqui também eu tenho uma observação, que também alguns autores já reportaram que a meia-vida pode chegar a 165 minutos, tá? E na fase gasosa, o ozônio ele é mais estável, né? Sendo a sua meia-vida aí por volta de 12 horas, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Mas isso também tudo depende da temperatura, da umidade, das questões microbiológicas que estão no ambiente, tá certo? Aqui eu coloquei só por título de curiosidade, né, as principais propriedades físico-químicas do ozônio, sendo assim, um ponto importante aqui que eu queria destacar, a solubilidade em água a 0 graus Celsius, ela é de 20 gramas por metro cúbico, e a solubilidade em água a 30 graus Celsius é de 1,5. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do ozônio na água, tá? E aqui outro fator que seria os agentes oxidantes, né? Aqui uma tabela de potencial de oxidação, que é o potencial em que eles estão classificados para ter uma reação de oxidar a matéria orgânica, o micro-organismo, o metal. Então, o flúor, ele é o mais oxidativo, com 3,606. E aí, em segundo lugar, a gente já tem o ozônio com 2,07, tá? O cloro, ele fica lá embaixo, né, em 1,36. Eu sei que ele é mais utilizado, né, nas indústrias, o cloro e o ácido peracético, porém, o ozônio, em termos de eficiência, ele é muito maior por conta desse potencial de oxidação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a utilização, né, do cloro versus o ozônio, né, em termos, tem uma tabela aqui que a gente diz para mostrar comparativamente, né, cada um deles. Em termos de segurança, né, o cloro ele em termos é baixo a segurança, e o ozônio ele é mais seguro. Remoção das bactérias, eles são, né, na mesma proporção, porém, assim, a quantidade de cloro que você utiliza e a de ozônio são diferentes, né, o tempo de contato versus concentração. A remoção de vírus, né, o ozônio ele é muito mais potente. Aí a questão do vírus, a gente falando aí agora em coronavírus e tal, o ozônio mata o coronavírus a certas concentrações, tá? Protozoários, também o ozônio ele é mais eficiente que o cloro. O residual tóxico, ele tem muito baixo, né? Por quê? Porque o ozônio ele é um gás instável e vai formar depois na reação oxigênio, ele vira oxigênio, ao contrário do cloro, que deixa residual, e não tem como remover, né? A não ser passando por outros processos. Temos, em termos de subproduto também, né, o cloro ele gera mais subprodutos do que o ozônio. Operacionalmente, ele é mais barato do que o ozônio, e o investimento dele também é muito mais barato do que, né, a questão do ozônio. Falando assim, em termos de comparação, né, e aí a questão da eficiência, né, antimicrobiana dos desinfetantes, né, o cloro, ele tem uma concentração, né, uma concentração de 0,034 no pH cloro livre, e o ozônio a 0,02, né, em termos de miligramas por minuto por litro, que a gente precisa.
Em relação ao mecanismo de ação, um minutinho só. Como que o ozônio ele age, né, em termos de mecanismo de ação da bactéria, né, do micro-organismo, né. O ozônio dissolvido em água, ele ataca as constituintes celulares, como as proteínas, além das proteínas, as capas de esporos, bacterianos e capsídeos virais. O ozônio, por apresentar uma capacidade de oxidação superior, age diretamente na parede da célula, causando sua ruptura e morte em menor tempo de contato, inviabilizando a recuperação dos micro-organismos após o ataque. Com isso, dependendo do tipo de micro-organismo, ele pode ser até 3.000 vezes mais rápido do que o cloro na inativação celular. Tá? Aqui temos uma tabelinha a título de curiosidade, em termos de tempo, né? Na inativação do micro-organismo. A E. coli com 0,2 ppm com tempo de 1,67 minuto, ele tem uma redução de 99,99%. Tá? Então, como que ele vai funcionar? Ele vai atacar, né, todo o constituinte da parede celular do micro-organismo, chegando no seu núcleo e inativando. E aí, nessa questão, seria a questão do poder de oxidação, né, que eu tinha falado lá atrás. A oxidação, por ele ter um potencial de oxidação maior que o cloro, ele vai atingir a célula em menos tempo do que o cloro, tá? Débora, Sim. uma pergunta bem pertinente, já que tocasse na questão de temperatura. A pergunta é o seguinte: se o ozônio ele é mais solúvel em menor temperatura, significa que máquinas com água aquecida ele fica menos eficiente? Ele não perde eficiência, mas o residual dele é mais difícil de você pegar no final, porque quando a gente faz as análises, né, ou com a ampola, né, do kit colorimétrico ou com ortotolidina, ele vai vai escapar mais rápido da molécula e você vai conseguir ver o residual menor dentro da água. É que nem também a questão do pH, né? Uma água com um pH muito elevado, o ozônio ele age, mas ele não deixa tempo suficiente para você coletar o residual. Uhum. Beleza. Mas ele é mais solúvel em água com menor temperatura. Perfeito. Débora, qual é a concentração ideal para a eliminação de fungos? Existe alguma recomendação? Não existe uma concentração assim exata. É, assim, a nossa experiência, a gente sabe que dependendo do fungo, é uma concentração de 0,5, 0,6 ppm, ele seja eficiente. O fungo, ele é mais difícil de matar do que uma heterotrófica, vamos dizer. Mas ele pode ser, sim, eliminado com concentração e tempo de contato maior. Perfeito, Débora. Mais alguma questão? Eu vou te chamando. Se tiver alguma dúvida, eu te chamo, tá? Tá. Aqui o pessoal tá vendo só a apresentação ou tá a apresentação e tá me vendo? Não, eles estão te vendo a apresentação e eles estão te vendo também. Ah, tá bom, Na verdade, é fica porque a eu tua não consigo me ver. apresentação, não, a tua apresentação fica em destaque, né? Tá, tá. E a Débora fica pequenininha. Débora, eu posso te interromper quando tem dúvida ou tu prefere que eu faça no Sim, não, final? não, pode me interromper para daí a gente já tá no assunto que eu tô falando, já poder tirar as dúvidas. Senão depois no final fica muitas questões, né? Perfeito, obrigado. Tá ok. Bom, então vamos falar então. A gente falou como que é o que é o ozônio, como ele é formado de forma natural e na forma industrial. E agora a gente vai direto ao ponto, né? A aplicação do ozônio, como que a gente aplica, né? Esse ozônio na indústria. Aqui eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui da aplicação através da dissolução. A gente falou sobre a solubilidade, né? A forma mais fácil e melhor, com melhor eficiência para dissolver o gás é através do Venturi.
O Venturi, ele é um tubo, aqui ó, subi ele. Ele é um tubo em que tem um estrangulamento e uma expansão. Então, eu preciso de bomba, né, de água, então pressão e vazão adequada para estar succionando esse gás no Venturi. Ele é mais utilizado do que esses difusores em tanques, né, porque a aplicação, né, do Venturi na dissolução do gás, ele pode ser colocado em qualquer local, tubulação, qualquer forma, né, utilizando sempre bomba. Então, ele é mais eficiente na incorporação, né, e permite uma adição de ozônio na água independente da pressão que está o sistema lá, porque eu vou ter sempre uma pressão da bomba e pressão e vazão da bomba para estar injetando. Aqui nessa foto eu consigo, né, detalhar melhor. Esse estrangulamento que ele faz, gerando uma pressão e uma vazão aqui de água, ele consegue, né, fazer uma sucção negativa e dissolver esse ozônio em microbolhas. Vocês estão vendo aqui que a partir daqui, né, isso daqui é um Venturi, né, transparente, mas a partir desse momento, aqui a gente já tem, né, o gás dissolvido na água. Então, muitas vezes o gás não está sendo incorporado porque não tem pressão e vazão suficiente aqui nessa tubulação para poder injetar o gás, tá? Na indústria, né, os equipamentos geradores de ozônio industriais, eles, né, como eu falei, utilizam o efeito corona para a produção de ozônio e ele deve ser gerado a partir do oxigênio, né? Os equipamentos que utilizam a partir do ar ambiente, na utilização por exemplo, as adicionadas de sais que podem utilizar o ozônio para injetar o ozônio na água e envasar com água, né, o ozônio, desculpa, eles devem ser utilizados a partir de oxigênio puro, por conta da questão da formação do óxido nitroso e do ácido nítrico, quando você utiliza, por exemplo, um gerador de ozônio que ele pega o ar ambiente e apenas passa por uma sílica gel e logo vai para o reator para ter a descarga e formar o ozônio. Então ali ele vai formar, pode ter essa formação quando dissolvido em água, tá? Os nossos geradores, eles são de oxigênio, eles são feitos, né, com um processo chamado PSI, que é Pressure Swing Adsorption, né, que é feita através de adsorção, é uma reação química. Dentro dos cilindros, né, que a gente chama lá peneiras moleculares, a gente tem um produto químico que ele vai separar o oxigênio do nitrogênio do ar. Então, ele utiliza ar ambiente, porém, ele passando por esse gerador de oxigênio, ele vai conseguir separar o nitrogênio do oxigênio, né? E aí, eles trabalham sempre em conjunto, dois cilindros. Então, enquanto um ele está separando, né, passando pelo leito lá, absorvendo o nitrogênio e separando, o outro ele está regenerando. Então, eles trabalham alternados, tá? Acho que a gente é uma das únicas empresas assim no Brasil que produz, né, esse próprio concentrador de oxigênio, que é mais industrial, né? Ele é feito para o gerador de ozônio, ao contrário de algumas empresas que utilizam aqueles oxigênio hospitalar, que acaba sendo aquele uso para home care, né? Para pessoas que estão com problemas respiratórios, e eles não aguentam muito a questão de oscilação de energia, umidade, operador jogando água, então eles acabam tendo muito mais problema e ele é um produto importado. Então, agora mesmo, eu acredito que por conta dessa questão da pandemia e tudo, a gente teve um grande também aumento dessa venda desses concentradores por conta da manutenção, né? Principalmente porque foi bastante utilizado na questão da pandemia lá do coronavírus, da questão dos respiradores, tá? Então, a gente produz mesmo esse concentrador, que é utilizado e tem a mesma função desses concentradores tipo hospitalar, esses ARCEP que a gente chama, tá? Ô, Débora, Sim. deixa eu fazer uma pergunta.
aqui que veio pelo chat, já é na parte de microbiologia. Qual é o tempo mínimo de permanência do ozônio na água para eliminar micro-organismo? Depende da concentração do micro-organismo que está na água. Por exemplo, se eu tenho, que aí a concentração também vai variar. Por exemplo, se eu tenho uma concentração muito elevada de micro-organismo na água, a gente vai colocar uma concentração, vamos supor, 0,5 ppm. Aí a água está com mais de 100 unidades formadoras de colônia na água. Essa concentração, se ela zerar muito rápida, né, vamos dizer, se ela, né, colocou meio ppm e já não tem residual em pouco tempo, um tempo, sei lá, 30 minutos, vamos dizer, é porque ele ainda, ele consumiu todo o ozônio e ainda deve ter alguma bactéria viva ainda por lá, entendeu? Então, assim, não dá para dizer qual a concentração e o tempo que vai estar, porque depende da quantidade de bactérias que tem ali na água, tá? Tudo depende de testes, por isso que é importante que a gente sempre fala, ter um laboratório microbiológico dentro da indústria facilita muito na questão de você validar o seu procedimento. Então, a gente tem lá, a gente descreve a nossa experiência, né? A gente tem alguns estudos também, mas estudos em laboratório, assim, geralmente é com ambiente controlado, que não acontece na indústria, né? Então, a gente, na prática mesmo, vê que uma concentração de 0,2, 0,4 ppm já é suficiente. Aí, o tempo que vai ficar na água esse ozônio depende da carga, do pH e da temperatura. Mas é questão de minutos. Para inativar? Isso. Sim, ele é instantâneo. Por exemplo, que nem na lavadora lá de garrafão. A gente não utiliza o ozônio. Quando a gente bate o ozônio lá no garrafão e ele age na molécula, ele é instantâneo, ele age em segundos, vamos dizer. Só que aí o tempo que ele vai matar todo aquilo lá vai depender da carga que está em toda a água, entendeu? Mas a ação mesmo, o tempo de inativação, ele é instantâneo. Perfeito. Ô, Débora, qual que é a vida útil de um concentrador de oxigênio? Geralmente de 1 ano e meio a 2, os nossos, né? Isso vai depender muito da qualidade do ar comprimido que o cliente está utilizando. Por exemplo, os clientes que têm problemas com os compressores, que não são a pistão, tem muita umidade e óleo, eu tenho clientes que o concentrador de oxigênio tem que trocar as peneiras moleculares de 6 em 6 meses. Ô, Débora, tu quer falar um pouquinho o porquê da necessidade do concentrador de oxigênio? Qual que é a função dele? O que que quer Ah, repetir? sim. Então, o concentrador de oxigênio é utilizado no gerador de ozônio para produzir o ozônio. Ele é como se fosse a matéria-prima. Então, vamos dizer, se você pega um ar ambiente, por exemplo, ar comprimido lá, só está passando pela sílica, entra no concentrador, no gerador de ozônio. Ele vai produzir numa concentração menor. Hoje, os equipamentos de 5 gramas de ozônio por hora, né, que a gente tem no mercado, eles não conseguem fazer 5 gramas por hora apenas com ar ambiente, porque o ar ambiente tem 21%. Por isso que a gente precisa concentrar o oxigênio para daí ele entrar no gerador de ozônio e produzir naquela quantidade que está de cada equipamento, né? 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas e assim por diante. Então, ele é a matéria-prima. O oxigênio puro, ele vai entrar e vai ter uma maior produção do que se a gente colocar com ar ambiente, que é 21%, e o concentrador, ele chega a 90, 95% de oxigênio puro, tá? Perfeito, Débora. Mais alguma dúvida? Depois Tranquilo? eu vou perguntando aqui. Tem mais alguma Tá, outra pergunta, mas eu vou fazendo decorrendo da palestra, tá? tá ok. O ozônio na indústria, né, ele é utilizado como alternativa ao uso dos compostos clorados, né, e com vantagem de não gerar resíduo no alimento e por ser um gás instável e se decompor rapidamente em oxigênio molecular,
ele se destaca pelo seu alto poder sanitizante e pela sua rápida degradação. Essa questão né, dessa aplicação, né, em substituição ao cloro ou ácido peracético, é também a questão de você ter, assim, você faz uma higienização com cloro, por exemplo, uma higienização no poço, você coloca 1 litro de cloro no poço. Dependendo da vazão, ele demora horas e horas, né, para enxaguar. O ozônio já não, ele tem a mesma eficiência, até mais, né, que o cloro, e aí o enxágue dele é praticamente instantâneo, assim, em 5, 10 minutos você consegue tirar todo o residual. Por quê? Porque ele se decompõe e vira oxigênio. Então, dessa forma, assim, a gente não tem o risco, né, de você fazer um CIP na linha e, né, não enxagou ou ficou algum ponto cego dentro da tubulação e aí, com o decorrer da produção, vai ter esse arraste, né, que nem tem alguns casos de alimentos, né, que não enxagou direito e foi soda para o produto. O ozônio, ele vira oxigênio e depois não tem nenhum tipo de resíduo. Débora, já falou que um Sim. pouco, tá falando um pouco de desinfecção. É, a reação do ozônio com alcalino na lavadora de 20 litros do garrafão, é, tem reação do ozônio com o alcalino? Quando tem um arraste do alcalino, quando um bico está desregulado e tem o arraste, não? Não, ele não tem reação. O que acontece? O ozônio em pH alto, o alcalino é pH acima de 10, né, de 8, né, 9 pH. Ele acaba atrapalhando a solubilidade do ozônio na água. Então, na lavadora, né, se a gente tem um arraste, se você tiver no tanque lá, a gente vai falar também sobre a parte da lavadora, né, desinfecção localizada. Se você tem lá um arraste, no tanque, né, que fica ozonizando, você não vai conseguir concentrar, não vai conseguir ter o residual ali nos bicos, então acaba que ele inativa, né, o ozônio na incorporação. Mas em termos de reação, assim, produto, assim, não vai ter nenhum problema. Só que só mesmo que você não vai conseguir ter um residual e não vai conseguir aplicar ali de forma adequada na desinfecção do garrafão, Perfeito, Débora. tá? Aqui eu vou falar um pouco, né, sobre as aplicações que a gente tem dentro da indústria, né, da indústria de água. A gente pode ter a partir de uma central, né, onde a gente vai fazer toda a parte de CIP, desde o poço até o produto final. A gente tem também a desinfecção localizada, que é o caso da lavadora, né, que a gente pode estar aplicando o ozônio diretamente nos bicos. Eu vou mostrar como que é feito a instalação, né, e a aplicação, e a desinfecção a seco, né, que é a parte, né, onde a gente faz geralmente a higienização das tampas. Pode ser também utilizado em ambiente, na sala de invase também, em qualquer ambiente contaminado, tá? É a forma gasosa da aplicação. Aqui só eu coloquei o documento, né, da FDA, só para mostrar para vocês a questão da possibilidade de vocês, né, lá, aqui no Brasil não, eu vou falar sobre isso também. Aqui no Brasil não é permitido, né, na indústria de água mineral, não é permitido você estar ozonizando a água e invasando por conta das questões, né, de legislação. O Código das Águas foi implantado em 1940, então eles não preveram essa, essa questão de tecnologia avançada e tudo mais. E do jeito que você extrai a água, você tem que invasar. Você não pode estar aplicando para o invase. Ao contrário que em todos os outros países mais assim desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Europa, Canadá, eles obrigam você a colocar, né, 0,4 miligramas de ozônio por litro de água, né, para o invase. Isso dentro do invase, tá? Então, é uma forma segura, ainda no Brasil ainda não é permitido para água mineral,
para água adicionada de sais é permitido, porque é uma água tratada, então ali ele prevê, né, a legislação prevê o tratamento e a adição, ele é um aditivo, o ozônio. Agora na água mineral ainda não é permitido, mas é permitido, né, para a gente fazer desde a desinfecção do poço, reservatório, tubulação, embalagens, em todo o processo da cadeia é permitido, tá ok? Aqui continuando só o documento. E aqui a gente vai falar mais como que agora na prática é feita a aplicação, né? A aplicação aqui em forma de central, né? Aqui a gente tem dois sistemas, né? Mas são bem próximos. Aqui a gente mostra assim como que é feita a instalação a partir de um distribuidor. Aqui a gente tem 4 saídas. O Marco, eles estão vendo o meu mouse mexer ou não? Sim, Débora, a gente consegue perceber o Ah, teu... tá. O mouse, o ponteirinho, né? Então, só Uhum. para mostrar para vocês, né? Aqui a gente tem 4 saídas, né? A gente pode colocar, dependendo da quantidade de pontos de aplicação, pode aumentar essa flauta, tá? Tem um retorno aqui para a entrada da bomba, porque às vezes a gente não consegue pressão e vazão suficiente, né? Onde está fazendo a aplicação. E aí a gente dá uma ajudinha aqui para poder ter uma vazão maior, tá? Essa central aqui são esses pontos aqui que a gente está colocando aqui nessa figura, que é uma aplicação, uma saída que vai lá e retorna para o poço. Tem aplicação que a gente aplica no spray ball e nas linhas, né? Na linha de invase para fazer a higienização da tubulação, né, antes do filtro, a gente pode aplicar também após o filtro, né, porque o filtro também, quando vocês aplicam na tubulação, se vocês estão colocando a aplicação lá logo na saída do tanque e antes do filtro, o filtro ele retém o ozônio, tá? Então a concentração aqui para frente vai ser um pouco menor do que aqui atrás, onde a gente está aplicando. E outra coisa, outro detalhe que a gente tem que estar atento é que se for fazer a aplicação para a higienização da tubulação e no meio tem um filtro, esse filtro obrigatoriamente ele tem que ser de polietileno, que é resistente ao ozônio, tá? Se for de polipropileno, ele vai se degradar e aí você vai ter lá no seu produto final depois particulados desse elemento ou aqueles fiozinhos, né, que a gente conhece, tá? Aí, essa aqui também na linha de invase, né, ele vai para cabeça da enchedura do rinser, né, do descartável, lá dos retornáveis e faz toda a desinfecção. Então, a gente consegue lá, a partir de uma central, lá desde o poço, né, tá fazendo a higienização até o produto final, tá? Então, quando a gente aplica dessa forma, a gente tem uma maior eficiência, fazendo a desinfecção, porque demora muito menos tempo, a gente consegue, em questão de 1 e meia no máximo, fazer toda a higienização do poço, já com enxágue e tudo, sendo que às vezes o cloro ele demora, você tem que colocar uma concentração, bater, recircular, deixar ele ficar lá em contato mais meia hora, 1 hora, dependendo da carga microbiológica, e aí depois o enxágue demora de 3 a 4 horas, se não for o dia inteiro, né? Que dependendo da vazão do poço, você demora o dia inteiro para descarregar o cloro do poço. E aí a gente tem também a aplicação no spray ball, né? Dependendo da quantidade de tanque que tem ali, a gente consegue pôr através. Acho que eu passar aqui a foto, tem a aplicação mais detalhada, né? A gente pode aplicar no spray ball diretamente na tubulação, né? Ou se não, joga num tanque SIP e ali, a partir dali, joga para o spray ball. Tem as duas opções. Tem clientes que não têm o tanque SIP e aí prefere jogar diretamente no spray ball. Aqui, como que o ozônio ele age? Ele vai bater nas paredes, né, e vai carregar toda a carga microbiológica. Então, o tanque tem que estar lá com um nível bem baixo, né, de água, né, o mínimo possível, como vocês fazem também com qualquer outro produto, né. E ali ele vai estar agindo, jogando diretamente, né, o produto mais concentrado nas paredes do tanque, fazendo a higienização.
tá? Aqui também, se você, dependendo da capacidade do seu equipamento, você pode colocar o ozônio nesse sistema aqui em recirculação dentro do tanque, preparar uma solução mais concentrada e dali em diante passar e jogar através da bomba, né, do seu SIP, no spray ball. Só que assim, tem um detalhe, quanto mais bomba a gente coloca, mais sistema, por exemplo, aqui no tanque, né, já preparou a solução, ele vai passar pela bomba e vai para o spray ball, aqui a gente tem uma agitação, né, um elemento que vai fazer com que o seu ozônio ele se disperse e quebre e diminua a concentração. Então, aqui a gente sempre indica tá jogando diretamente na tubulação para ter uma melhor eficiência, tá? Vou voltar aqui no poço, também a mesma forma. Aqui é um exemplo, né, de um poço que a gente fez a instalação direta na retrolavagem, tá? Então aqui é o Venturi, ele tá virado para o lado de lá, mas aqui é um Venturi, né, aqui é um pouco maior, essa cabeça de poço aqui é maior, acho que a vazão dele acho que era de 90 metros cúbicos, 80 metros cúbicos para mais. Aí a gente colocou, por conta dessa vazão, né, dessa tubulação toda, a gente colocou ele direto na retrolavagem. Então, aqui no sistema a gente fecha, né, os registros que não manda para frente, entra em retrolavagem e aí a gente consegue aplicar o ozônio diretamente aqui no Venturi e ele fica em recirculação. Aí o tempo de recirculação, a gente faz as coletas, né, para verificar quanto tempo é o tempo de contato, né, a concentração que está ali no poço, e depois em seguida já desliga o ozônio, abre o registro para o ladrão e em pouco tempo você já consegue descarregar, tá? Nessa outra figura aqui do lado, é a partida central. Por exemplo, se você não colocou na recirculação aqui, né, na retrolavagem, você pode mandar lá a partir da sua central. Você manda pela sua própria tubulação, né, ele vai cair, vai entrar em contato lá com o fundo do poço, nas paredes, você vai ligar a recirculação e depois você vai descarregar. Então, você, dependendo da carga microbiológica, você tem que fazer umas 2, 3 vezes esse processo, né? Geralmente, por exemplo, eu indico assim para o cliente, joga uns 5, depende da profundidade também e da vazão, mas joga uns 5, 10 minutos de água ozonizada aqui para o seu poço, através da retrolavagem. Aí desliga o ozônio, coloque em recirculação, né, por 10 minutos. Não adianta ficar 1 hora recirculando, porque o ozônio ele vai se perder. Aí você também pode acompanhar quanto tempo ainda tem concentração. Às vezes, essa primeira leva de água que você manda lá para o fundo do poço, ele não tem residual na saída, na subida. Então, porque ele já foi totalmente consumido, né? Pelas bactérias que estavam aqui. Então, você descarrega, retrolava algum tempo, uns minutos, e depois já logo descarrega, né? Sai aqui no ladrão. E aí joga novamente e faz o mesmo processo. O ideal é que você tenha a partir de um determinado tempo, você tenha a concentração desse ozônio estável, né? Por exemplo, você está jogando lá em cima, consegue medir, está saindo 1 ppm, lá no posto, após a recirculação, ele vai perder, mas aí ele manteve lá na recirculação meio ppm, 0,2, 0,3, você ainda tem uma concentração. Quando ele começa a crescer essa concentração, é sinal de que você já matou todas as bactérias e aí o ozônio ele está vencendo as bactérias, tá? Débora, E aí, aqui né, nesse caso, sim. não. Pode terminar teu raciocínio, por favor. Tá. Aí, nesse caso aqui, quando a gente tem o ozônio na recirculação, a gente não precisa fazer esse procedimento. Isso a gente faz só quando a gente tem lá, o poço é muito longe, aí eu não consigo mandar toda a água ozonizada dessa forma, a gente faz a aplicação direta aqui na recirculação.
essa forma que tá a foto aqui é mais eficiente do que, e mais rápida, né, do que esse sistema assim que a gente manda um pouco, recircula, joga fora. Esse daqui fica direto em recirculação. Aí você mede também a concentração. Quando você já tem um residual maior, que esteja subindo, né, você tem que acompanhar. Isso você faz assim, uma vez ou algumas vezes para você validar o seu procedimento. Por exemplo, estamos com uma carga, sempre, né, a gente indica, sempre faça análise heterotrófica antes e depois das higienizações. No poço é a mesma coisa. Eu sei que lá na legislação ele não pede a heterotrófica, ou pede? Pede, Marco, a heterotrófica no poço? Ou só coliformes? Marco? A 275? É. Não, não pede. Não, as análises microbiológicas do poço não pede heterotróficas, né? Não. Tá, Então, por não pedir, o ideal seria fazer, por conta de você verificar como que está a carga microbiológica antes e depois, né? Porque enquanto o ozônio ele tiver, às vezes você deixa lá em recirculação 1 hora, concentrando, né? E ele não está subindo a concentração, é porque ainda tem micro-organismo consumindo o ozônio. Quando ele começa a aumentar a concentração, quer dizer que o quê? Quando a gente está em recirculação, desse jeito que está na foto, aplicando aqui o ozônio na retrolavagem. Quando ele começa a aumentar, quer dizer que o ozônio está já vencendo, então não tem mais micro-organismos dentro do poço que ele vai precisar matar. Então ele sobra mais residual e você consegue ver o residual dele no ponto de coleta. Então aí, nesse caso, já o tempo a gente determina dessa forma também, por conta da concentração dos micro-organismos e o tempo de contato. Ficou 1 hora recirculando, aumentou a concentração, beleza. Então, terminamos, depois faz análise microbiológica, zera, né, o ozônio, faz análise microbiológica posteriormente, e aí você vai verificar. Zerou as bactérias, então você valida seu procedimento. Não zerou suas bactérias, então se a gente deixou 1 hora, a gente vai deixar a próxima vez 1 hora e meia. Aí até validar o seu procedimento dessa forma. Pode falar, Marco. Posso fazer algumas perguntas, Débora? Sim. Para não ficar muito para trás, digamos assim. Vai falar mais alguma coisa do poço? Porque tinha algumas pessoas querendo voltar na questão do filtro. Teria possibilidade? Tu voltar Sim, naquela foto lá que falasse do filtro de polietileno e polipropileno? Repete. aqui, sim. Tu repete, que eles pediram É, para repetir. geralmente, isso eu te digo assim, geralmente tem um elemento, um filtro polidor, né? Que a gente tem de elementos filtrantes aqui na linha, entre o tanque e o invase. Ou tá próximo lá da sala de invase, ou tá próximo lá do tanque no reservatório. Quando você utiliza o ozônio na linha e faz a higienização com o ozônio, ou até mesmo o ácido peracético, o cloro, o filtro aqui, os elementos filtrantes, eles têm que ser resistentes a produto químico. E aí, no caso, o, o elemento filtrante de polietileno é o que é o resistente. De polipropileno, ele não é resistente. Alguns fornecedores falam que é resistente, mas com o tempo ele vai degradando e ele vai arrastar os pedacinhos do filtro para o seu produto. Perfeito. Débora, então a pergunta que chegou aqui também é o seguinte: então, antes de eu fazer a ozonização, com a ozonização eu preciso ter um filtro de polietileno. E Sim, após isso, eu posso ter um de polipropileno? não, porque você vai fazer, ó, o filtro também é outro ponto crítico de controle e ele é assim, se você tira, por exemplo, é o que algumas empresas fazem, infelizmente, eles tiram os elementos da carcaça e passa o produto. Passou o ozônio, ácido peracético, cloro, o que seja, enxagou. Aí o que que você vai fazer? Vai pôr o filtro, né? Aí você vai abrir a carcaça e vai contaminar totalmente a sua linha que você já fez a higienização, que já fez a desinfecção. Então,
para que o sistema seja fechado e você não tenha que abrir esses filtros, você precisa que o seu elemento seja resistente ao produto químico. E se você põe por exemplo, no meio da linha aqui, nessa imagem que eu estou te mostrando aqui com o mouse, uma carcaça de filtro, e lá na frente você põe outra que seja de polipropileno, ele vai acontecer o quê? Esse daqui não vai ser resistente, porque o ozônio ele vai passar e vai passar por todo até sair nos bicos da enchedora. E vai passar Perfeito. pelo polipropileno também. Débora, o filtro pode ser malha de inox? Sim, sim, pode. Aí é só para particulados bem grande, né? Não é um filtro polidor. Na indústria de água, a gente só pode utilizar filtros polidores, né? Não pode ser filtro microbiológico também, tá? Na água, no invase, pro invase. Porque Perfeito. Ô, ele Débora, altera até a avisar o carga pessoal, microbiológica. desculpa, até avisar o pessoal que a gente vai ter uma palestra na próxima semana com o pessoal da 3M que vai falar só sobre filtração, tá? Sim, tranquilo. Bom, então a questão do filtro, né? O que eu sugiro também, né, quando eu faço as instalações, é colocar um ponto antes do filtro e um ponto depois do filtro, ou bypassar essa tubulação, né? Se você não quer colocar seu elemento lá não é resistente ao produto químico e bypassa, né? Bypassar é você colocar uma tubulação aqui e passar para o outro lado, né? E não passar no filtro, colocar um serviço e não passar. Mas de qualquer forma é o seguinte, o ozônio, né, a aplicação, uma dessas flautas aqui, uma dessas saídas, eu coloco antes, porque eu quero higienizar o meu filtro, eu quero que a concentração seja alta, e aí eu coloco após o filtro, porque ele vai, se aqui eu coloco, vamos dizer, 0,6 ppm, né, de ozônio aqui nesse ponto, antes do filtro. E depois eu vou medir aqui, ele vai estar em torno de 0,4, 0,3, dependendo do elemento, da quantidade de elemento que você tem. A gente sempre tem uma perda. Então, daqui para frente, a concentração do ozônio vai ser menor. Então, eu sugiro sempre colocar uma ponto de aplicação antes e depois do filtro, tá? Para ter uma eficiência maior lá na enchedora. E aí, esse processo também, quando você tem esse ozônio na tubulação principal, você pode também colocar como procedimento operacional padrão, o POP, todo dia antes de começar a produção, você joga o ozônio na linha até a enchedora. Aí lá no tanque da enchedora, deixa ele escorrendo, chega lá uma concentração, né? Depois deixa ele escorrendo para os bicos, né? É como se fizesse um enxágue com água ozonizada em todo o seu sistema do tanque para frente, para você eliminar qualquer micro-organismo. Aí, isso daí é coisa de 15 minutos, você faz esse SIP, né, essa limpeza, e garante que vai ter uma produção bem tranquila, assim, em termos de bactéria que tiver da tubulação, né, do tanque para frente. Mais alguma dúvida? Ô, Débora, tem algumas, tá? Tá. Qual a concentração indicada para higienização no spray ball? Pelo menos 0,4, 0,5 ppm, pelo menos. Aí é o tempo de contato, né, que a gente vai determinar. Com uma concentração, vamos dizer assim, com uma concentração de 0,4, a gente vai ter que ficar lá jogando no spray ball por 1 hora, vamos dizer, eu não sei, depende da carga microbiológica. Mas aí com uma concentração de 0,8, vamos supor, a gente vai ficar meia hora. Então tudo é relacionado tempo de contato e concentração. Quanto maior a concentração de ozônio que você tem, menor tempo de contato. Você pode ter lá uma concentração de 1 ppm e precisar só de 15 minutos, entendeu? Essa questão é bem importante, assim, a princípio, para a gente poder pré-determinar quanto tempo nós vamos fazer e depois a análise microbiológica, sempre assim. Tudo vai variar de cada cliente, de cada água, porque cada água é única, né? Tem o seu pH e tem suas cargas microbiológicas, tem os sais minerais, ferro, etc. Então,
Se o seu tanque está com uma carga muito alta, você vai ter que ter mais tempo de contato do que se você está com uma concentração mais baixa. Sempre a gente indica, né? Você faz, dependendo da concentração, você limpa tudo, zerou, faz as análises microbiológicas diariamente, principalmente heterotrófica. A heterotrófica, ela é parâmetro de sujidade. Então, fez a heterotrófica antes, tá sem bactérias, depois zerou, e aí no dia seguinte começou a aumentar, aí você também pré-determina, vamos chegar em 50, vamos já higienizar, né? Então, você sabendo, conhecendo como que é o ciclo das suas bactérias, você consegue pré-determinar de quanto tempo você precisa fazer a análise, a higienização, né, o CIP, e qual o tempo de contato que você vai precisar em cada ponto, né? O poço, reservatório e a tubulação. Débora, e se eu tiver um excesso de ozônio? Eu tiver uma concentração o dobro, o triplo, que tipo de problema eu vou ter? Geralmente, você pode ter a questão das vedações, né? As vedações das tubulações, se não for de Viton, que é um material resistente ao ozônio, por exemplo, se for de poliuretano ou de silicone, ele pode, com o tempo, não vai ser uma coisa que uma vez você fez e vai estragar, mas com o tempo ele vai ressecar essas vedações e vai rachar, né? Então, essas vedações, para quem utiliza o ozônio, é importante que seja de material Viton, Perfeito, Débora. Depois a gente faz mais algumas perguntas. tá certo? Assim, você utilizar uma concentração muito alta para higienizar o tanque, tubulação, de inox não tem problema. O problema é sempre quando você tem algo no caminho, né? é, que às vezes nem sempre todos os registros são de inox, às vezes lá no caminho tem um registro de ferro, aço carbono, né? E aí acaba que o ozônio ele é oxidativo. Então isso daí também pode futuramente arrastar algum problema, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouco da desinfecção localizada, a questão do ozônio na lavadora, tá? Na lavadora de garrafões. Sempre a gente faz a aplicação direto na bomba, tá? Aqui tem uma bomba, é uma máquina, essas válvulas aqui são por conta da lavadora, né? Não necessariamente precisa ter aqui nesse meu bypass, isso daqui a gente chama de bypass, e aqui tem um registro. Todos os registros que tem o bypass e o Venturi deverão ser obrigatoriamente esfera, tá? Registro esfera. Se a gente tiver esses registros aqui, borboleta, tá vendo esse registro? Ele tem uns dentinhos, e aí ele não faz a regulagem da sucção de forma adequada, tá? E aí também a gente tem que verificar sempre a pressão e a vazão da bomba, né? Se ela está adequada para poder succionar o gás. Tendo a vazão e a pressão adequada, a gente consegue ter aqui no tubo de segurança, né? A água não fica borbulhando. Eu vou falar aqui essa questão também que é importante. Às vezes a gente não tem ozônio lá na lavadora, que é um ponto de coleta, por conta, primeiro lá que a gente falou, da questão da soda, né, do detergente alcalino clorado ou arraste. Por exemplo, você tem que verificar, por exemplo, nesse tanque aqui, que é onde pega a água da lavadora e ozoniza, a gente coleta essa água e faz a verificação, né, com a fenolftaleína para ver se está tendo arraste de, de soda. Se tiver dando arraste, a concentração sua aqui vai ser baixa, tá? Você vai ter alguma coisa, ou se tiver muito forte aqui, a concentração aqui é zero. Você não vai ter ali residual. Aí outra questão é, Débora, tem arraste de cloro, tem problema? Não, não tem problema. Mas também você também não vai saber quem é cloro e quem é ozônio. Por quê? Porque o teste, tanto a ortotolidina quanto o kit colorimétrico, eles pegam as duas substâncias, porque é oxidativo. Então ali você não vai conseguir pré-determinar quem é ozônio e quem que é cloro. Ali vai ficar, a ampola vai ficar rosa, escuro, e a ortotolidina vai ficar quase que um ferro,
né? Assim, uma coisa, um ferrugem, tá? Então ali você não consegue determinar. Porém, a soda ela atrapalha na incorporação. Então, isso a gente também tem que fazer uma análise quando instala o sistema de ozônio, para verificar escrever no POP, né? Quantas vezes, a partir de quantos mil garrafão passou que vai ter que ser trocada essa água. Às vezes precisa ser trocada assim com uma frequência maior, descarregar o tanque totalmente e colocar água nova. Porque essa água a gente utiliza do último enxágue. Tá vendo que aqui tem uma tubulação que desce direto para os bicos dessa fileira, dessa lavadora? Porque na água mineral o último enxágue é sempre com água mineral, tá? Então, água limpa, que vem da tubulação, é a mesma água que invasa. Então a gente reaproveita, né, a água que está na tubulação, desculpa, que cai aqui desse último enxágue no tanque e utiliza para ozonizar, pegando ela no tanque, ozoniza e joga direto no bico. Não jogamos ele dentro do tanque para recircular, para depois essa bomba pegar e jogar para o bico. Porque aqui a gente acaba que concentra, ou às vezes concentra muito e esse cheiro se arrasta tudo para dentro da, da enchedora, lá da sala de invase, ou às vezes não concentra, né? E aí tem a perda por conta da bomba, né? Que eu já falei que a agitação também quebra a molécula do ozônio e acaba diminuindo a eficiência. Dessa forma que a gente tem uma forma muito mais eficiente de aplicação, que ele vai direto no bico. E aí a gente também sabe qual a concentração que está indo, né? Com a torneira de coleta. A gente faz análise aqui, o que está saindo aqui, porque a incorporação aqui é imediata. Injetou aqui, nesse ponto, se a gente pegar um ponto aqui, já tem ozônio, tá? Então, aqui a gente colocou para ver quanto que está indo lá direto no garrafão. Às vezes você não tem o ozônio porque não tem aqui a concentração, porque o tubo de segurança. Bom, eu estava falando lá da aplicação do ozônio na lavadora, né? Que a gente faz a partir do, do último tanque, né? De enxágue. Ali, quando o tubo de segurança ele estiver borbulhando, quer dizer que a pressão, né? E a vazão ali na bomba não está sendo suficiente, né? Não está sendo legal para succionar o gás. Porque naquele tubo de segurança, né? Em U, onde tem o vidro lá, todo o gás que é produzido, ele vai para o tubo. E aí ele tem uma quantidade de água. Se ele fica borbulhando, quer dizer que o que está entrando não está saindo, né? O que está entrando, ele não está saindo, o ozônio não está sendo succionado. Então ele fica ali borbulhando porque ele exerce uma pressão maior e vai sair naquele tubo. Por isso que às vezes o ozônio está cheirando no ambiente, é por conta dessa questão do tubo de segurança. Aí, outro detalhe é que se ele também abaixar demais, quer dizer que ele está puxando mais a bomba, né? Está puxando mais do que ele deveria. E aí é naquele caso lá, naquela válvula, na esfera que eu comentei, que precisa ser regulado. Ali que a gente consegue regular a sucção, tá? Então, Débora, eu consigo. depois acho que da lavadora, né? E ali a concentração, né, do ozônio na lavadora, o ideal é que seja pelo menos 0,4 ppm, tá? Porque o tempo de contato é muito curto. Então, ele vai ozonizar, ele vai ter uma concentração, quanto mais forte, melhor. Aí uma concentração entre 0,4 a 0,6, 0,8, depende também se você não está tendo muito arraste, né? Aí, essa concentração muito abaixo disso já compromete um pouco a desinfecção. Então, já não tem uma eficiência tão grande quanto se tivesse já acima de 0,4, tá? Ô, Débora, Sim. quais produtos que eu consigo substituir pelo ozônio na lavadora dos garrafões? Ácido peracético. No último estágio. No penúltimo estágio, porque assim, para ter uma eficiência de desinfetante, o ideal seria que você tivesse um produto que ele fosse de alta eficiência e de deixar pouco resíduo. O cloro eu já não aconselho,
por conta que você não consegue fazer o enxágue naquele tempo que ele fica naquele último bico, ele não faz o enxágue suficiente. Aí você pega lá a fileira de garrafão, aquelas aguinhas que fica lá dentro, coleta lá. Se você pingar ortotolidina, vai ter também arraste. E aí também tem essa, também tem que ver se no primeiro tanque você não está colocando muito produto, porque também pode arrastar o produto final. Aí tem que fazer lá um procedimento de coletar essa água residual dentro do garrafão para verificar se ele tem ou não o arraste do cloro, né? O ozônio é muito difícil. Aí vem aquela pergunta, né? Mas e se o ozônio tiver lá no garrafão, tem algum problema? Não, não tem. Não tem problema nenhum, porque na hora que depois, mesmo que fique com cheiro, você pega o garrafão, acabou de sair na lavadora, você cheira, tem o cheiro de ozônio? Vai ter. Mas quando você coloca ele na linha, entra lá, coloca o bico da enchedora, aquele ar que tá com ozônio vai sair para a água entrar. Então aquele cheiro vai sair para fora e não vai ter o ozônio. O residual que tem lá é muito pouco para 20 litros de água para depois ter um residual lá no final. A mesma coisa acontece para o descartável. Quando você também faz a rinçagem, tem ali umas gotinhas de água, por mais forte que esteja, vamos por 1 ppm a concentração que você está utilizando, aquela água ali que ficou algumas gotículas, quando entra a água, mesmo que seja 500 ml, ele não vai ter o residual de depois arrastar e ficar na água, ele vai virar oxigênio. Então, com o tempo, ele vai virar oxigênio, tá? Então, quanto a isso, o ozônio ele é mais seguro. E aí, o ácido peracético pode ocorrer também a falta, assim, dependendo da concentração que você utiliza, ele não vai ser eficiente. E dependendo da concentração que você também utiliza, ele vai dar arraste. E aí, o que é pior? Arraste de gosto de cloro ou gosto de vinagre na água. Então, por isso que muitas indústrias utilizam o ozônio, porque ele não foi a gosto de nada. Ele vira oxigênio, certo? Débora, e concentrações altas, o ozônio pode agredir o material PET, seja no garrafão ou em embalagem descartáveis? Sim, pode sim. Em altas concentrações, o ozônio ele pode agredir sim, e daí fica aquele gosto de plástico. Não sei te explicar. Alguns relatam um gosto de tipo. É mais um gosto de plástico mesmo, um gosto forte de plástico, tá? Perfeito. Débora, teve mais alguma coisa sobre a tua apresentação? Tu tens ainda a tua... Tens apresentação ainda, não? Não tô conseguindo ouvir. Tens apresentação ainda? Para slide para apresentar, não? Espera aí, Marco, deixa eu pôr o fone para ver se melhora. Que eu não tô Tá. conseguindo te ouvir mesmo. Tá Pronto, me vamos ver ouvindo, se... Débora? Agora sim. Melhorou? Agora melhorou. Tens slide ainda para apresentar? Olha, ali seria mais, deixa eu ver aqui, a parte dos equipamentos, né? A parte dos equipamentos de rinçagem, mas é mais ou menos isso mesmo. Das tampas, né? A aplicação das tampas. E aí seria mais assim a questão final seria como que é feita o cálculo, né, da concentração do ozônio, né, que também não tem segredo nenhum, mas assim uma forma mais fácil de entender como é que é feito, quantos ppm tem na água, como que eu calculo, qual a capacidade de equipamento que eu utilizo para chegar a tantos ppm, entendeu? Era mais essa questão. Ainda a minha internet aqui tá com um sinalzinho bagunçado. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Ô, Débora, Acredito que qual que é o não. melhor teste para que seja feito para nós vermos a concentração de ozônio na água? Tem algum teste melhor ou só a ortolidina? Tem o kit colorimétrico, que são em ampolas. A ortotolidina, ele faz a leitura qualitativa, não quantitativa. Então,
qualitativamente eu sei que tem ou não tem. Se tiver mais escuro, eu sei que tem mais, mas eu não sei quanto que é esse mais. Então, a ampola, ela consegue determinar a concentração em ppm. Ali eu consigo verificar se tem 0,1, 0,2 ppm na água. Agora, a ortolidina não, só fala se tá bom ou não. Quando, assim, eu sempre sugiro assim ao cliente, quando a gente faz a compra das ampolas, sempre fazer a ampola junto com a ortotolidina para você treinar o seu olho. Eu tenho o olho já mais treinado por conta da experiência, então eu sei a tonalidade do amarelo, quantos ppm que representa, mas aí quem não teve essa visão, não consegue separar essa questão, aí era bom ter as ampolas que daí te diz exatamente quanto que é. Aí, além disso, tem o sensor de ozônio que coloca na linha. Só que aí depende da aplicação. Por exemplo, um CIP, se você quiser, dá para colocar também. Ele lê na linha, na tubulação. Débora, tem como a gente trabalhar, mostrar um pouco esse cálculo da concentração em ppm, como se faz? Sim, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, rapidinho. Deixa eu ver, eu preciso do ID da... Alguém também pediu, enquanto tenta conectar, Débora, sobre a Uhum. higienização das tampas a seco, né? Muita empresa faz, e qual que é o tempo que tu recomendas que seja Tá, feita de contato, que tenha contato? tá. Não consigo aqui, minha internet, a net hoje de manhã já deu problema e agora não Tá. conectou. Ó, vamos lá. O tempo das tampas é de 30 minutos pelo menos, tá? Aí depende da capacidade do equipamento. O nosso equipamento, ele gera em torno de 100 miligramas por hora. Então, nós vamos ter ali cerca de 30 minutos para higienizar as tampas, né? Dentro do saco ou dentro do silo. Se for dentro do silo, 30 minutos, só que ele fica ligado direto, porque vai adicionando tampa, dependendo da velocidade dos descartáveis, vai mais rápido. Aí a gente coloca um equipamento um pouco mais potente, que aí é o dobro da capacidade por conta do tempo. Então, sempre a relação tempo e concentração está interligado. Quanto maior a concentração, menor o tempo, né? Perfeito. E Ô, aí, Débora, essa questão... Sim. não, termina teu raciocínio, desculpa. Não, então aí, isso daí, onde que está escrito que tem que ficar isso? É recomendação nossa de fabricante, por conta a, das análises pela nossa experiência, pelas análises microbiológicas, a gente sabe que 30 minutos é suficiente, mas isso vai depender e você tem que validar o seu procedimento na sua fábrica. Por exemplo, se você compra de um fornecedor que não tem lá 2 sacos, vamos dizer, um saco limpo e um saco sujo, ou coloca na caixa, ou dependendo de como que é feito esse transporte, você vê que seu material está muito contaminado, 30 minutos às vezes não é suficiente. Então, você tem que fazer uma amostragem e validar o seu procedimento com 30 minutos a princípio. Sendo suficiente, ok, senão tem que deixar mais tempo. Aí, em vez de 30, deixa 1 hora, ou deixa 45 minutos, Tá. tá? Ô, Débora, tem como eu fazer higienização de surgência com ozônio? A surgência, o que a gente recomenda? Um equipamento móvel que fique lá na fonte, né, lá na surgência, e fica em recirculação. Então, porque, assim, quando você põe um produto, né, um produto químico, ele dissolve e vai embora. Agora, o ozônio é como se ele ficasse em recirculação dentro do tanque, que é no tubulão. Você coloca, o ozônio ele pega a água ali logo da nascente e fica em recirculação, jogando concentração dentro da surgência. Então, ali naquela vazão, mesmo misturando, ele vai ter uma concentração constante, tempo de contato. Para a surgência, a melhor opção mesmo, o melhor caminho seria um equipamento móvel lá na fonte para fazer a higienização. E aí também faz a mesma coisa. Aí coleta a água ali na saída, porque aí vai ter uma concentração, uma vazão ali que você consegue coletar e faz a medição para ver quantos ppm que tá. Perfeito. Ô, Débora, eu vou estender hoje mais 6 minutos, até 15h40, porque eu também tomei um pouquinho do teu tempo hoje, tá? Tá.
Então, o pessoal está pedindo muito o teu cálculo. Fosse falar do cálculo e agora gerasse um compromisso aí com todo mundo. Eu não sei se depois pode fazer no papel, fazer um vídeo dele e postar lá no grupo, porque eu acho que vai ser bem Já interessante. sei, ó. Vamos fazer o seguinte, em vez de eu aparecer, eu vou mostrar a tela do meu computador, né? Mais Pode fácil. ser, pode ser, pode ser. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que inverte isso aqui. Pronto. Deu. Dá para ver, Débora. Vamos lá. Tá, bebê? Tá Tá, legal? legal. Deixa eu ver, deixa eu afastar um pouco aqui. Ó, vamos então calcular em termos de ppm. Ops, parte por milhão. ppm é parte por milhão. Isso daí é a questão da concentração que a gente faz para determinar qual a concentração que a gente está tendo ali na dissolução da água. Então, o ppm ele é 1 grama por 1 milhão de gramas, que é parte por milhão, uma parte por 1 milhão, certo? Que também é 1 grama por 1 metro cúbico de água, tá? Então, a gente faz assim, quantos ppm de ozônio teórico teremos na água se o gerador de ozônio produz 10 gramas por hora e a vazão da bomba é de 5 metros cúbicos. Então, porque a gente precisa sempre pensar na vazão que a gente está utilizando da bomba, né? Se tem uma bomba que ela é de 10 metros cúbicos, então você tem um volume muito maior, né, para dissolver aquele gás que vai passar, vai dissolver, então ele vai ter uma concentração menor, tá? Então, como que é feito esse cálculo? A gente sabe que o ppm é 1 grama por metro cúbico, a gente tem 10 gramas do equipamento, né, do gerador de ozônio, que aí a gente 10 gramas por hora, que é a produção. Tem alguns fornecedores que vendem o equipamento em concentração, o que, quimicamente falando, na minha opinião, não faz muito sentido. Porque se você está vendendo um equipamento com 50 ppm, 50 ppm aonde? Na água ou no ar? Porque você pode ter também a concentração do ozônio no ar. Então, é feito também o cálculo para a vazão ou para o ambiente que você está aplicando. Então, não sei, a gente sempre utiliza essa escala de produção de ozônio por hora. Então, é 10 gramas por hora. O equipamento de tampas é 100 miligramas por hora, né? E aí a vazão da bomba, que geralmente a gente utiliza, é de 5 metros cúbicos por hora. Aí a gente tem 10 gramas, né, do ozônio dividido pela vazão metro cúbico. 5, a gente tem 2 ppm de ozônio, tá? Isso é teórico, tá escrito bem grande aqui, porque é teórico. Teórico é que a gente considera uma água destilada com uma temperatura ideal, sem micro-organismos, sem pH alterado, ou muito ácido, ou uma água mais alcalina, sem isso. Então, teoricamente, a gente tem 2 ppm. E daí, o princípio ativo, né, do ozônio é o quê? Qual que é o princípio ativo? O cloro, você não compra, você compra o cloro com quantos por cento de princípio ativo? 12%. O ácido acético, 17%. E aqui no ozônio, qual que é o princípio ativo do ozônio? É o próprio ozônio. Então é 100%. 100% do princípio ativo é o ozônio. Você não tem que fazer um outro cálculo que faz a questão da quantidade a porcentagem. Se você compra um cloro forte de 12%, mas às vezes você vai na venda do seu Zé e você compra um cloro com 10%. Aí você vai ter que utilizar mais cloro para ter a mesma concentração. O ozônio não, é a mesma coisa. Teoricamente, aí a gente fala, tá, mas isso é possível? Teoricamente não, porque a gente vai ter os micro-organismos, né, que vai interagir com o ozônio, vai reagir com o ozônio e vai diminuir. Então, na prática, a gente considera em torno de considera em torno de 40%, 50%. Então, cai quase pela metade a concentração do ozônio, tá? Então, teoricamente, a gente teria aí um ppm.
Aí esse cálculo aqui, esse daqui eu sempre passo, a gente sempre passa nos cursos, esse cálculo aqui é um cálculo para vocês determinarem a concentração em todos os produtos químicos. E aí é o que entra a questão do princípio ativo, tá? Eu deixei aqui por conta da questão também, né, de desinfecção, não envolve só ozônio, envolve também você utilizar o cloro, o ácido acético, né, outros produtos. Então, aqui eu coloquei, ó, para determinar ou prever a eficiência de atuação de um determinado desinfetante, utilizamos o fator CT. O que é o CT? Concentração versus tempo. Sempre que a gente falou isso, né? A unidade aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 ml. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, ppm a gente tem grama por metro cúbico, ou miligrama por litro, ou ml por litro, tá? Então, eu criei aqui uma fórmula que na parte química a gente chama de concentração inicial igual a concentração final, e eu separei aqui o que a gente utiliza, né, os fatores de correção lá. Então, a gente vai preparar uma solução, né, com o produto em litro. Eu quero que uma solução de 50 ppm para higienizar o poço. Eu sei que 50 ppm lá no meu POP é suficiente para higienizar. Como que eu vou preparar essa solução de 50 ppm? Eu preciso, então, né, da concentração do produto em porcentagem, né? A porcentagem que a gente tem lá, os 17% do ácido acético, os 12% do cloro, né, princípio ativo, e aí a gente usa mesmo em porcentagem, não coloca 0,12 ou não coloca 0,17. E aí o volume final da solução em metro cúbico em que será diluído o produto, né? Por exemplo, se você vai fazer no seu tanque CIP e ele tem 300 litros, aí você põe lá em metro cúbico, só que aí não 300 litros, você converte de 300 litros para metro cúbico, tá? Que é essa conversão aqui que a gente faz, tá? E aí a concentração final da solução em ppm que você deseja. Então, tudo isso você coloca aqui, substitui na fórmula. 50 ppm, o volume final da solução, 300 litros são 300 litros são 0,3 metro cúbico. A concentração do produto que você está utilizando, 12%, vezes esse 10 é um fator de correção. Você vai ter lá o volume da solução de produto em litros que você vai precisar para ter aquela concentração, tá? Ou você faz o caminho inverso. Você não sabe o volume da solução e você quer desculpa, você não sabe a concentração do produto lá que você vai criar e você tem o volume final da solução, você substitui aqui, joga para lá, faz multiplicação aqui cruzada e você tem a concentração do produto, né, da solução que você quer, ok? Isso aqui é fácil de aplicar, não tem muito segredo, tá? E eu não sei se ficou alguma dúvida aí o pessoal, conseguir acompanhar. Ô, Débora, tá me ouvindo, Débora? Sim, tô te ouvindo. Tá. Eu acho o seguinte, a gente combinou que nenhum palestrante vai fazer a publicação da palestra, até porque a gente está gravando ela e vai ser disponibilizada. Mas depois, como está no grupo, coloca só esses 2 slides, Débora. Só hoje ou amanhã, só dessa tabelinha, que eu acho que todo mundo vai ficar agradecido, porque é uma... Sim. Isso, só esses 2, não precisa ser a palestra toda, mas ali onde é que fala esses 2, 3 slides sobre o cálculo. Eu acho que é bem interessante e o pessoal vai começar a utilizar bastante, porque tem muita dúvida nisso, Débora, tá? Ô, Débora, sim, tranquilo. Já estamos com 3h45, né? Eu passei um pouco do previsto porque eu tomei um pouquinho do teu tempo, tá? Eu não sei se tu quer fazer alguma consideração final, Débora? Quebrar tua Sim. câmera? Quebrar tua câmera? Deixa eu virar aqui. Tô vendo aqui se tinha mais alguma coisa que ficou meio para trás aí, mas acho que é mais a questão mesmo da aplicação, de como que a gente utiliza. Que assim, é pouco tempo, né, para falar de bastante assunto, né, que tem nessa questão da aplicação do ozônio e tudo mais, né, que tem
muitas aplicações. A gente, né, hoje eu acho que o ozônio dentro da indústria é uma arma poderosíssima, né? A gente tem aplicações aí em CIPs, não só de indústrias de água, né? A gente está indo para outros setores também, né? E tem uma questão que às vezes, assim, o cliente pensa, é um investimento mais alto? É um investimento mais alto, mas a longo prazo isso se paga, né? Por conta da questão, se você for comparar a quantidade de ácido peracético ou o tempo, né, do seu operador no final de semana para fazer uma higienização num poço, né, alguma coisa do tipo, um CIP, por exemplo, que leva o final de semana inteira, né, para fazer o tempo de contato, os enxágues e garantir que não vai ter residual depois na tubulação, o ozônio ele é bem assim interessante nessa questão, né, que diminui bastante esse tempo e diminui bastante o risco, né. Débora, obrigado. Últimas palavras tuas. Obrigada a vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Acho que é a primeira vez que eu falo para mais de 100 pessoas, né? Os nossos cursos também não chega, né? Tantas pessoas assim. E é bacana, assim, gostei dessa questão, né, de fazer online, é diferente, assim. É ruim porque não tem interação, né? Que a gente sempre tem, né, com os participantes, essa questão de perguntar e tirar dúvida. É claro que se fosse para ficar numa sala com 100 participantes, a gente não ia conseguir terminar nunca o assunto, porque é muitas dúvidas mesmo. É bem bacana essa interação, mas foi muito bom. A gente agradece, aos Ox agradece, né, pela oportunidade. E acho que vai ser legal, assim, os próximos também, quem sabe, fazer online, a gente está aí à disposição. Obrigado, Débora. Pessoal, obrigado por Obrigada. todo mundo. Boa semana e até quinta-feira. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.